Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Antônio Carlos e hoje eu quero falar para vocês sobre o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro, o IHGB. Seja bem-vindo ao nosso canal. Assim como já estava acontecendo por toda a Europa, uma ampla discussão sobre civilização, a criação dos chamados Estados Nacionais, no Brasil isso não era diferente. O Brasil havia se constituído como um Estado independente em 1822 e estava passando por um processo de consolidação dessa identidade nacional. Aos moldes do Instituto Geográfico Francês, no Brasil, em 1838, foi criado o Instituto Histórico Geográfico Brasileiro. E esse Instituto Histórico Geográfico Brasileiro ele tinha uma finalidade: criar uma identidade nacional, registrar documentos importantes sobre a fauna, sobre a flora, identificar os limites e as fronteiras do país e, ao mesmo tempo, criar uma história nacional. Para o que interessa para nós é a questão da história nacional. O IHGB lançou, no final da década de 1830, um concurso para como se deve escrever a história do Brasil. E aí vários trabalhos foram apresentados e ganhou o trabalho de um prussiano que já conhecia o Brasil, ele tinha passado por aqui, chamado Carl Philipp von Martius. No trabalho de Martius, ele descrevia uma metodologia e uma forma como alguém deveria olhar para o Brasil. E aí o Martius ele falava o seguinte: quem quiser escrever a história do Brasil, ele vai ter que definir alguns parâmetros muito importantes. O primeiro dele é destacar o papel da civilização portuguesa como a célula máter do Brasil. Isso era muito importante. Em outro lado, ele vai ter que destacar também o caráter pacifista dos indígenas, que receberam de bom grado a civilização portuguesa. E, por outro lado, também não poderia deixar de falar da influência dos negros. Acontece que para o Martius a influência dos negros ela acabava gerando um problema, porque a mistura com os negros, segundo o pensamento do Martius, gerava no Brasil um certo atraso, e esse atraso o Brasil deveria superar. Lembrando que Martius ele era prussiano e recebia toda uma carga de influência das teorias eugenistas, do darwinismo social que vigorava na Europa. Pois bem, o responsável, então, por escrever essa história foi Francisco Adolfo Van Hagen, Visconde de Porto Seguro. Van Hagen escreveu a História Geral do Brasil e nessa História do Geral do Brasil ele começa a entender a história do Brasil como sendo uma história a partir da chegada dos portugueses. Então, o Van Hagen, ele narra a chegada dos portugueses, narra como os portugueses, como os índios receberam bem os portugueses e narra toda a situação. Ele faz uma descrição da paisagem histórica e geográfica e uma coisa que o Van Hagen ele também aponta, o caráter litorâneo da nossa civilização. Se você reparar, inclusive, a maior parte das capitais do Brasil até hoje está no litoral. Então, o IHGB, inclusive o IHGB, ele tem até hoje a revista científica mais antiga produzida no Brasil de forma ininterrupta. O IHGB ainda existe e é um órgão bastante ativo, claro que hoje um órgão bastante modernizado, mas grandes nomes da historiografia brasileira passaram por ele. Inclusive, o próximo que nós vamos falar sobre ele é Capistrano de Abreu. Então, até a próxima aula e um forte abraço!